dizem amém? Diga amém. Sabe por quê? Porque os velhos, eles estão ali tranquilos, acordam cedo, né? Porque não conseguem dormir mais. Dorme cedo, porque não consegue ficar muito tempo acordado. Não trabalham, estão tranquilos. Alguns aposentados, uns tranquilos em casa. Agora os jovens estão com fogo o quê? Fogo total, é uma? Jovem tem força ou não tem? Então qual é o alvo de Satanás, queridos? Os jovens. E aqui nós encontramos nessa história, essa história para mim, queridos, ela ilustra bem o que nós estamos passando hoje, no século 21. Vamos contextualizar aqui a história. Você lembra que Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma estátua. Lembra da estátua do sonho de Nabucodonosor? E nessa estátua, os reinos estavam divididos, né? Qual era? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os países divididos. Lembra disso aí? Lembra? E quando Nabucodonosor procurou alguém para interpretar o sonho, ele foi atrás de quem? De Daniel. Lembra? Daniel foi convidado para interpretar o sonho. E Daniel falou assim: ó rei, a cabeça é o teu reino, e o teu reino vai finar. Daqui a um tempo o teu reino vai se acabar. Ele falou assim: ah, é? Ele ficou tão impressionado, obrigado, viu? Ele ficou tão impressionado com aquilo que ele, 20 anos depois, os seus servos, os sátrapas, os soldados, os guerreiros, os governantes, os príncipes, disseram assim: nós vamos fazer o seguinte, vamos construir uma estátua. Agora, nós vamos fazer essa estátua não só a cabeça de ouro, mas toda de ouro. A do sonho tinha o que era de ouro? Só a cabeça, lembra? A do sonho era só a cabeça de ouro. Só que Nabucodonosor, influenciado pelos seus invejosos soldados e líderes, ele disse assim: como disseram que o teu reino vai passar, nós vamos construir uma estátua gigante. A estátua tinha 30 metros de altura. 30 metros de altura por 6 metros de largura. Imagina aquela estátua colocada ali no vale de Dura. Pensa em Dura. E a Bíblia diz, queridos, se você acabou de ler comigo parte do texto, e lá diz que Nabucodonosor falou assim: nós vamos fazer um culto. E aí chamaram todo o povo para aquele culto especial, num acampamento assim como esse, acampamento de Dura. A estátua no centro. E ele falou assim: convida os músicos. Sabia que vocês são importantes? Vocês são importantes. Os músicos sempre foram importantes no culto. E aí, jovem, vou dizer uma coisa para vocês: a música ela é muito importante na nossa vida espiritual. Amém? Nabucodonosor sabia que a música mexia com os sentimentos e com as emoções. O que ele fez? Vamos colocar a banda babilônica para tocar. Cadê a banda babilônica? Irmãos, aquela banda gigante. E ele disse assim: quando o pessoal começar a tocar, que parar, e aí eu quero ver todo mundo ajoelhado. Naquela época, para adorar, ninguém só ajoelhava, eles colocavam o rosto no chão. Imagina a cena. Aquela multidão ouvindo a banda de babilônica tocar. E daqui a pouco a banda para e as pessoas teriam que se ajoelhar. Ótimo. E aí tiveram que fazer o quê? Se ajoelhar. Só que a Bíblia diz que 3 rapazes não se ajoelharam. Quem eram eles? Imagina os 3.
E alguém dedurou. Alguém disse assim, ó, tem 3 aí, escondidos lá atrás. Mas alguém disse que vocês não adoraram no momento do louvor. Só que agora é o seguinte, vocês vão ficar na frente. E no momento que a música for tocada, todo o povo vai se prostrar e vocês também irão se prostrar. Imagina naquele momento que a música tocou e até o próprio Nabucodonosor caiu com o rosto em terra, diante da estátua que ele mesmo construiu. E quando olhou para trás, como é que estava? Os 3 em pé. E ele disse assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês. O Deus de vocês não vai livrá-los da minha mão. Você imagina que afronta? Imagina que afronta. O Deus de vocês não vai livrá-los da minha mão. E um deles disse o quê? Ó rei, isso não importa. Eu vou te falar. Porque se Deus quiser me livrar, Ele vai nos livrar. Amém, irmãos? Isso aqui é o que eu chamo de quê? De fé. Mas também eu chamo de quê? De ação. E a Bíblia diz, queridos, que o rei disse assim, pode aquecer, olha, eu vou aquecer 7 vezes mais aquele forno que a gente faz tijolo. Lembra? Aquele forno vou aquecer 7 vezes mais. E vocês 3 serão lançados lá, se não se prostrar. Vamos mais uma vez, toca a música, todo mundo se ajoelha e os 3 ficam em pé e diz, agora basta, leva os 3. E a Bíblia diz que quando os 3 foram lançados, apareceu o quê? Vem cá, Jesus. Oh. Tá Jesus agora. Lançaram quantos? Lançaram quantos? Apareceram quantos? E alguém disse assim, e o 4º ser é semelhante ao Filho do Homem. Olha que coisa. Irmão, eu me arrepio com esse negócio. O 4º ser é semelhante ao Filho do Homem. E os 4 estão conversando. Conversa aí os 4. Nabucodonosor falou assim, está tudo errado. Eu acho que eu tomei cachaça demais. Nabucodonosor falou, estou embriagado. Não, mas tem 4 lá embaixo. Não, mas nós lançamos 3. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês agora. Obrigado, Sadraque, Mesaque, Abednego, e obrigado, Senhor Jesus, representado nessa manhã. Vou falar uma coisa para vocês, jovens. Que estátua você está adorando no século XXI? Uma boa pergunta, né? Você sabia que nós estamos diante de muitas estátuas colocadas por Satanás? Porque Nabucodonosor, nessa história, ele representa Satanás. A estátua que foi levantada com a sua imagem representa tudo aquilo que eu e você adoramos no lugar de Deus. Só que apareceram 3 jovens que disseram assim, nós não cultuaremos a tua estátua, ó Nabucodonosor. Jovem, quando você tem que decidir dizer não a algumas coisas, como é que você se comporta? Por exemplo, eu estou sabendo que agora chegou um grande cinema aqui na cidade. Tocar nesse assunto, né? Tocar nessa ferida. Ferida boa, né? Você sabia que esse cinema é uma estátua levantada por Nabucodonosor? Quando você, por exemplo, decide dizer assim, pastor, eu não participo de baile, de festa, não uso drogas, você está fazendo o mesmo papel que Sadraque, Mesaque e Abednego. Um dia alguém perguntou para mim, pastor Alexandre, por que o senhor não vai no cinema? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos muitas respostas sobre o cinema.
E muitas delas não convencem mais os jovens. Por exemplo, lá no cinema não é o nosso ambiente. Isso é um argumento já fraco. Sabe por quê? Porque hoje famílias inteiras vão ao cinema. No passado, as pessoas iam para o cinema usar drogas, se prostituir. Hoje é um ambiente familiar. Então esse não é o argumento que nós devemos usar para os nossos jovens. E eu não posso usar para vocês porque é um argumento fraco. Segundo argumento, que a gente diz muitas vezes por aí: eu não vou no jovem porque aquela tela e aquele som, ele invade a nossa mente, hipnotiza a gente e tal, e você perde a noção da vida. Esse argumento é fraco. Porque hoje os sons são muito mais tecnológicos e muito mais adaptáveis ao nosso ouvido do que você imagina. E não faz nenhum mal mais para nós. Esse argumento é fraco. Agora tem um argumento para você. Por que você não deve ir ao cinema? Por que você não deve se prostrar diante da estátua chamada Cinema de Nabucodonosor? Todos podem se prostrar, menos você. Por que você não pode ir? Agora eu vou dizer por quê. Por que o pastor Alexandre não vai ao cinema? Porque, irmão, se um dia alguém fraco na fé me ver no cinema, o que acontece com ele? Eu acho que esse é o argumento mais forte. Cristo diz: se você fizer pecar, o quê? Um desses pequeninos, que seja o quê? O menor, seria melhor colocar uma corda no pescoço juntamente com um moinho e ser lançado onde? No mar, e ali morrer. Sabe por que eu, pastor Alexandre, não vou no cinema? Porque eu não quero que ninguém, queridos, se perca por uma influência má da minha parte. Porque você sabe que na igreja existe muita gente que não suportaria isso. Abandonaria Jesus, abandonaria a fé, criaria divisão na igreja, sim ou não? Criaria confusão na igreja. Então o que acontece? Eu não vou. Da mesma forma é você, jovem. Tem pessoas que estão ao seu lado que não suportariam se o visse no cinema ou soubesse que você estaria lá. Porque seria melhor para você lançar, botar a corda no pescoço e pular no moinho. E pular junto com o moinho no rio e morrer. Porque eu não posso fazer as pessoas pecarem por minha culpa. Eu hoje, queridos, não vou. Não porque eu sou presidente, não porque eu sou um pastor. Mas muito antes, quando eu conhecia a igreja, eu era um membro da igreja lá, que alguém me convidava e dizia: não posso ir porque existe alguém do meu lado que tem a minha influência. Pronto, tem outra situação aqui. Pronto, a mesma coisa, alguém falou assim: pastor, se eu estiver já no shopping, e ali no shopping tem o cinema, que é um lugar mais privado ali, está mais tranquilo, mais seguro, é a mesma coisa. Uma vez eu estava no shopping, passeando com a minha família. Eu era pastor em uma igreja aqui no Brasil. E daqui a pouco eu estou ali no shopping, né? Estou comendo lanche. E o cinema sempre fica perto das lanchonetes, né? Sempre. E eu ali tomando o meu lanche, quando lá na frente eu vejo um grupo de jovens. Oi, pastor! Eu olhei. O filme hoje é bom.
Aproveita e traz a família. Aí me levantei e fui lá. E aí, beleza? Tu é forte. Tá lá um monte de jovem. Cheguei pertinho dele, me assentei e disse: e aí, pastor, o filme é top. Olha, pastor, o negócio é fera. Nós já assistimos. Estavam saindo, não aguentando não. Eles estavam saindo. E foram falar para mim enquanto aí eu falei: oh, eu amo esse pastor, ele prega bem, é lindo, maravilhoso. Aí eu saio do cinema e ele está lá me esperando, ele me vê. Poxa, e o pastor estava no cinema? Ah, não. Não. Chega em casa, pega o certificado de adventista dele. Não, irmão, não é isso aí não. Eu fiz uma pessoa pecar, irmãos. Eu fiz uma pessoa sair dos caminhos do Senhor. Eu fiz uma pessoa negar a Cristo. Eu fiz uma pessoa se irritar. Eu fiz um movimento de separação na igreja. Então é por isso que eu não vou. Agora, irmãos, isso não me tira nem um pedaço. Isso não me tira nem um pedaço. Agora, isso é uma coisa, viu? Vamos para outras coisas. Nabucodonosor levantou, irmãos. Sim. Boa colocação. Ela disse assim: não, mas a salvação é individual. Sim, é individual. Mas a perdição é geral. Não é? A salvação é individual, mas a perdição é geral. Porque eu fiz aquele outro se perder de forma geral. O jovem tem que entender, queridos, que nós não vivemos numa redoma. Nós estamos escondidos ali, né? Ah, cada um por si, Deus por todos. Não, porque eu também faço parte da salvação de outros. Muito bem, lembrou uma coisa que a igreja está fazendo filmes. E bons filmes, sim ou não? Agora tem o Libertos, nós vamos utilizar nos programas evangelísticos. Agora, por que a igreja está fazendo filmes? A nossa estratégia de conquistar as pessoas. Muito bem. Por que a igreja está fazendo filmes? Estratégia. Outra coisa, irmãos. E Deus é tão bom que Ele também está usando as superproduções para alcançar pessoas. Quem não lembra do filme do soldado? Como é que é o nome do soldado lá? Até o último soldado? Até o último homem? Como é que é o nome do personagem lá? Boss. Irmãos, eu assisti aquele filme na minha casa, sentadinho na TV. Em casa. Liguei a internet e tal, na TV. Assistindo, irmão, eu chorava. Ele dizia assim: eu sou adventista do sétimo dia. Aí a lágrima caiu. Aí minha filha: está chorando por quê, pai? Eu falei: porque isso aí ninguém pediu. Sabe quanto que a igreja investiu naquele filme? A igreja adventista investiu naquele filme? Nenhum real, nenhum dólar. Nada. E você sabe que para produzir um filme, irmãos, os filmes que a igreja produz é $100 mil. Esses filmes que a gente vê, no ano passado foi um filme, O Resgate, a igreja gastou $100 mil. O outro filme, agora o Libertos, a igreja gastou $150 mil. É muito dinheiro, irmãos. E quem produz é pessoa do dia a dia da igreja, né? Esses são os nossos cineastas, essa turma do NASP que está formando aí nessa área de produção. Nossos jovens estão produzindo esse material. Você lembra o primeiro filme que a igreja fez no Grande Conflito? Que coisa horrível.
Alguém viu esse filme? Igual esse menino está chegando aí, fantasiado. Era tudo assim, feito a facão. Alguém viu esse filme? O primeiro filme, O Grande Conflito. Alguém viu? Eu falei, vai levar taca, né? Aí eu falei, amigo, por quê? Ele disse, não, porque vocês são muito pacíficos. Olha para cá, povo de Deus. Cristo disse que essa casta só pode ser vencida com quê? Com quê? Oração e jejum. Essa casta só pode ser vencida com jejum e oração, irmãos. Olha uma coisa para vocês. A igreja não fez nada a não ser orar pelo Enem, irmãos. E nós conseguimos que o Enem fosse mudado para 2 domingos. Esse jovem aí, até o último ano, não fez nada a não ser o quê? Ora. Pode ver lá quantas vezes ele ora. Outra coisa, irmãos, esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram nenhuma outra coisa a não ser o quê? Orar e confiar em Deus, que Deus daria libertação. Outra coisa também, para nós vencermos essa casta que se levanta, irmãos, essas estátuas que o diabo coloca na nossa frente. Olha, o diabo coloca muitas estátuas na frente, na nossa frente. Dos jovens, é cinema, é baile, é prostituição, é vício, é drogas, é álcool. Nem cheiro de queimado tinha a pessoa. Nem o cheiro de queimado. Nem a roupa, irmãos, imagina a roupa. Nada queimou, porque eles preferiram não adorar a estátua para adorar Jesus lá na fornalha, irmãos. Vou dizer uma coisa para vocês. Jesus muitas vezes ele não nos livra da fornalha, mas ele vai comigo lá para dentro. O jovem tem que saber dizer não para as coisas. Tem que ser decidido. Não, eu não vou. Vamos para o baile? Não vou. Vamos para a festa? Não vou. Vamos para isso? Não vou. Vamos usar droga? Não vou. Vamos ter relação sexual? Não é hora. Vou depois, quando eu casar. E aqui, jovens, vou dizer uma coisa para vocês. Cuide-se. Moças, se dê o respeito. Se valorize. Porque tem caba safado aí que só quer usar você. E a moça tem que ter muita sabedoria, né? E muita firmeza de dizer, não, eu não quero. Porque é a mesma coisa de você adorar a estátua Nabucodonosor. Leva você a um concerto com Deus. O que é fé? Que me leva a um concerto com Deus. Então é o exercício da vontade. Então o que acontece? Eu digo assim, eu tenho fé. Tá bom. Aí você está dentro da internet. Aí aparece do seu lado uma mulher que diz assim, quero falar contigo. Clica em mim. Clica aqui. Aí você diz, epa, ninguém está vendo. Só uma clicadinha não dá nada. Aí você clica lá e aparece uma mulher pelada. Aparece o sexo explícito. Você foi convidado. Mas o que diz ele mais sobre a fé? É exercício de quê? É exercício da vontade. Então quando eu sou nascido de Deus e eu tenho fé por causa do exercício da vontade, eu digo assim, vai para lá, desgraça. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu era pastor numa cidadezinha, num lugar por aí que eu não vou dizer onde. Aí eu terminei de pregar e estava ali uma jovem. Aí quando terminei de pregar, na saída ela apertou na minha mão e disse assim, pastorzão. Pensou, pastor Ângelo, o capeta mesmo. Disse assim, pastorzão. Pastor, sonhei contigo ontem. Eu falei, vai pra lá, capeta. Disse na hora, irmão. Porque as crianças podem ir pra lá, tá? De 3 a 9. A chefe já disse aqui.
Eu fiquei com medo. Criança de 3 a 9 lá pro outro auditório. O pessoal está esperando, tá bom? A senhora não é criança não. Aí a chefe 2. Não fala, não brigue comigo não. E aí, irmãos, ela disse isso aí. Eu falei, rapaz, tu já pensou se eu digo para ela, vamos contar o sonho para mim? A desgraça estava feita, irmão. Por quê, queridos? O que é fé? É o exercício da vontade que me leva a um concerto com Deus. Então o que acontece muitas vezes nós, irmãos? A gente vacila porque a gente dá ouvido à vontade, dá ouvido aos desejos. A gente vai buscar. E aí você cai, você se machuca, você se arrebenta. Outra coisa, irmão, você está lá no cinema. E daqui a pouco está entre um filme e outro. Você sabe que tem muitas chamadas de outros filmes. E aí aparece lá um desejo, um filme diferente, você que depois vai querer ver em casa. Então, queridos, eu tenho que evitar essas coisas. Eu tenho que evitar, meu pai, eu tenho que evitar. Outra coisa, irmãos, está lá a bebida, né? Por que eu vou sentar perto de gente que bebe se eu já estou vencendo essa desgraça da bebida? O que é que diz a Bíblia? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei de Deus. E faz o que com ela? Medita de dia e de noite. Irmãos, a minha mãe é apaixonada pelo Roberto Carlos. Sabia disso? Minha mãe disse assim, ô meu filho, se um dia eu ver aquele homem, eu me entrego para ele. Eu falei, toma vergonha, velho. Minha mãe hoje tem 78 anos. O Roberto Carlos deve ter 100. Porque todo ano ele está com engembrado, né? Todo ano ele dá um negócio no rosto. Minha mãe é apaixonada pelo Roberto Carlos. E eu cresci, irmãos. Eu cresci lá em casa ouvindo o Roberto Carlos. Minha mãe colocava o Roberto Carlos e chorava. Chorava. E um dia, olha só, eu passando aqui por Açailândia, tem um programa aqui, não sei o que, do Roberto, tem? Eu ouvi no rádio. Eu, você, Roberto? Eu não, só tu. Irmãos, acabou ter aquele negócio lá no rádio, eu estava ouvindo evangélico, rádio evangélico, daqui a pouco, vou trocar aqui para ver o que é que tem. E uma notícia, está no Roberto Carlos. Irmão, eu comecei a lembrar da minha infância. Quase que deu vontade de chorar. Sabe por quê? Porque a música, irmãos, ela tem poder para mexer com as emoções. A música tem poder para mexer nas nossas emoções. E o diabo sabe disso, irmãos. O diabo sabe que alguns aqui, se botar uma música, começam no pezinho. O diabo sabe, se algumas músicas forem tocadas aqui, você começa a mexer o braço, depois começa a mexer o quadril. Daqui a pouco, irmão, está doido. A mesma coisa Nabucodonosor, ele sabia. Ele disse assim, pode tocar música aí. E essa música é religiosa, é para adoração. E o povo ficou doido, irmãos. Mas tinha 3 jovens ali que disseram assim, nós não cultuaremos aos teus deuses, ó Nabucodonosor. Isso é decisão, irmãos. Isso é fé e ação. Minha pergunta essa manhã é a seguinte, o que você vai fazer com as músicas que você ouve? Com os sites que você visita? Com os filmes que você vê? Com os lugares onde você anda? Com as companhias que você tem? O que você vai fazer com ela? Vai adorar os deuses de Nabucodonosor, que é o próprio capeta? Você vai dizer assim, não, Senhor, eu quero ficar do teu lado, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, me ajuda. Irmãos, é uma luta tremenda e você tem que ser vitorioso nisso, em nome de Jesus. Agora, depende de quem? O que é fé? O que é fé? Exercício da vontade. Exercício da vontade.
Imagina se naquele dia aquela moça me procurou lá, pastor Sandro. Não dá certo não, irmão. Hoje eu estaria lá, fora da igreja, até sei lá. Eu me defendo. Então, meu amigo, tenha cuidado. Irmãos, o diabo, ele sabe a necessidade de cada um, a tentação de cada um, os problemas de cada um, o que chama a tua atenção, o que brilha os seus olhos, ele sabe, irmãos. Então diga misericórdia, Senhor, de mim. Mas eu quero ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos querem ser? Levante sua mão. Fique em pé. Eu quero ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos tantas lutas, ó Pai. Nós hoje meditamos um pouco sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a estátua que Nabucodonosor levantou para ser adorada. E eles disseram não. Eles preferiram a Deus ir para a fornalha, porque sabiam que o Senhor estaria com ele todos os tempos da sua vida. Ó Deus, nós temos também muitas estátuas diante de nós. A prostituição é uma estátua que Satanás está levantando nesse mundo. A tristeza, Pai, porque muitos jovens estão caminhando por esse caminho. Ó Deus, livra cada jovem dos perigos dessa vida. Livra, Senhor, dessas estátuas que se levantam diante de nós. Eu tenho que aprender, Senhor, a dizer não, a virar as costas para esses convites de Satanás, porque eu sei que isso vai me fazer mal. Eu quero simplesmente andar no bem do teu lado. Eu quero ser, Senhor, como o salmista declarou. Bem-aventurado aquele, Senhor, justo, que anda em teus caminhos, que medita na tua palavra, que caminha, Senhor, do teu lado, apesar das dificuldades. Ó Pai, o mundo tem muitos brilhos, mas eu quero receber na minha vida o brilho de Jesus. O mundo tem muitos convites, mas eu quero receber o convite de Jesus. Pai, não terei medo, Senhor, das consequências, mas eu quero permanecer fiel ao Senhor para sempre. Cuida, Senhor, para que cada jovem seja fiel em todas as coisas, nos dízimos, nas ofertas, no esforço pessoal, na guarda do sábado. Ó Deus, tantos desafios nós temos, ó Pai, desafios tremendos. Mas nós queremos segurar na Tua mão e queremos ir contigo, nem que seja para a fornalha, porque sabemos que lá o Senhor estará conosco. Não teremos medo, ó Deus, do que vai acontecer. Nós temos que ter medo, sim, de ficarmos distantes de Ti. Que todo ser humano que aqui está, Senhor, tenha medo de se afastar de Jesus. Que possamos ficar bem perto, porque não existe associação entre luz e trevas, pecado e bênção. Não há, Senhor, e salvação. Nós queremos estar perto de Jesus. Os nossos desejos por outras coisas, eles desaparecem. Se estamos perto do Senhor Jesus, nosso desejo pelo cinema desaparece, nosso desejo pelo baile desaparece, pela droga, pelo fumo, pelo álcool, pela prostituição, tudo desaparece porque a gente está focado só em Jesus. Pai, vem logo. Vem logo, Jesus. E assim, e enfim, acabará com todas essas coisas. Permanece com cada família aqui, cada jovem. Dá força, Senhor, a cada jovem. Que nesse mundo, no meio da solidão, onde o jovem estiver, se estiver solitário, que ele pense em Jesus. Que ele se agarre a Jesus. Que os pequenos grupos aqui de jovens se ajudem uns aos outros. Que haja fortaleza dentro da igreja entre eles. E assim teremos uma igreja forte. Pai, resgata aqueles que foram longe demais. Traz de volta, busca-os. Nós queremos ser uma igreja que ama, que cuida e que protege. Obrigado por esse momento juntos com o nosso povo aqui. Permanece com eles, nos acompanhe na viagem de volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Ângelo, eis-me aqui. Pastor Johnson.